E aqui estamos com Raiz Santos, ele que articulou o selo Unicef e ganhou por 2 vezes consecutivos aqui em Pedras de Fogo, trazendo aí essa conquista. E trouxe ele aqui para falar um pouco sobre o selo Unicef. E queria começar perguntando pelo básico. Raí, o que é o selo Unicef? Agradeço aqui pela oportunidade, né, de estar falando um pouco sobre esse programa que foi muito importante para o município. O município entrou no selo em 2020, através da adesão do ex-prefeito, e teve a continuação na gestão do prefeito Bá. O selo Unicef ele é regido através das Nações Unidas, né, um órgão internacional, e trabalha com as principais secretarias do governo, que é a saúde, a educação e a assistência. Em resumo, o que é o selo são políticas públicas voltadas para a criança e adolescente, onde o município ele recebe um cronograma vinculado para que durante os 4 anos possa realizar essas políticas. E cada política tem uma pontuação para o selo. Então, o selo Unicef se trata realmente de que especificamente? O objetivo do selo, ele é, como eu tinha dito, é uma política vinculada. É uma política vinculada na área da criança e do adolescente. E o grande objetivo do selo Unicef, quando o município ele se vincula a esse programa, é levar o bem-estar a esse público, realizando políticas integrativas, como por exemplo a questão da vacinação na área da saúde, a questão do buscativo escolar na área da educação, a questão da Semana do Bebê, onde você movimenta o município durante uma semana, fomentando políticas tanto na área da saúde, da educação e da assistência, das UBSs, também trabalhando juntamente com as creches, né, com o público infantil. Então, assim, esse é o único objetivo do selo, que é fomentar e trabalhar a política pública para a criança e o adolescente. Talvez você até tenha falado um pouco de como funciona, mas como é que especificamente, qual é o trabalho do articulador para fazer tudo isso acontecer, né? Tudo isso funcionar? É interessante essa pergunta porque por trás do selo existe uma equipe. Então essa equipe é formada com o articulador, que no caso eu estive durante os 4 anos de frente ao selo, mas também existem os mobilizadores, né? Os mobilizadores, um da área da saúde, um da educação e um da assistência. E também tem o mobilizador do NUCA, que é um núcleo de crianças e adolescentes, onde você realiza palestras referente aos direitos e deveres da criança e do adolescente. Então, cada mobilizador ele tem sua tarefa de poder mobilizar a sua secretaria. E o papel do articulador é de cobrar, é um coordenador do projeto, é onde ele vai cobrar do mobilizador para que as secretarias realizem as atividades que o selo pede. Porque se não for realizado as atividades, o município ele não pontua, ele vai zerar as atividades e isso no final do programa o município pode ser penalizado e pode até perder o selo, né? Então, esse é o papel do articulador, é articular junto com a secretaria, juntamente com o secretário, juntamente com o Poder Executivo e o prefeito, para que forneça recursos para realizar as atividades, como por exemplo a questão da Semana do Bebê, a questão das palestras referente à proteção dos direitos, né? Também mobilizar as receitas para formações continuadas juntamente com esses públicos, com os conselheiros tutelares, com os conselhos municipais. Então é muito importante
que nas próximas edições o município ele tem essa preocupação de colocar o selo Unicef no orçamento, para que a gente possa dar credibilidade a essa política, para que o selo Unicef ele tenha vez e voz dentro do orçamento do município, para que o articulador ele possa ter a tranquilidade de trabalhar juntamente com os seus mobilizadores e ter mais autonomia dentro das atividades realizadas pelo programa do selo. Então, esse é o papel do articulador, é de articular juntamente com a gestão e sua equipe as atividades do selo. Essas atividades, elas são pré-estabelecidas. Por exemplo, a gente está passando o ano de 2024 para 2025. Já existe um conjunto de atividades no qual o articulador para 2025 vai ter que atender. É assim que funciona, e cada atividade, pelo que eu entendi, tem uma pontuação, tem um peso? Isso. As atividades elas são enviadas através do selo Unicef, vem como guia e vem como cronograma e linha de base. E são três coisas distintas. O guia ele vem explicando como o município ele tem que realizar a atividade, né? A linha de base é onde você vai estudar os indicadores do município, da educação, da saúde, da assistência. E esse indicador ele pode chegar até 100%. E vem o cronograma fixo do selo, aonde nós temos uma data específica para fazer essa atividade. Como, por exemplo, o Buscativo Escolar. De 2020 a 2024, nós tivemos 2 medições. Então, uma medição foi até 2022 e a outra medição foi até 2024, se eu não estou enganado, até o início do ano, onde a Secretaria de Educação, juntamente com seus técnicos, tiveram que fazer busca ativa escolar dos alunos que se evadiram do ensino fundamental. Então, realizou essa busca ativa desses adolescentes, dessas crianças, integraram novamente ao ensino fundamental do município e reportaram no sistema do governo federal que esses alunos voltaram para a escola. Então, assim, é um sistema complexo no qual o técnico ele vai preencher um formulário, identificação do aluno, a escola, o motivo por que se evadiu e o retorno. E esse aluno ele fica sendo acompanhado pelo sistema. É gerado um alerta onde o município vai ter que monitorar esse aluno para que ele não possa se evadir mais da escola. Outra questão também, para ficar uma questão mais clara, é a questão do CIPIA, né? Que também foi uma das metas do município, que todos os municípios que entregaram o selo tiveram que realizar. Então, fazer a adesão ao CIPIA, fazer a formação dos conselheiros e para que os conselheiros possam, os casos que estão em aberto no conselho, possam realizar o cadastro no CIPIA, que é um sistema a nível federal, onde o conselheiro vai realizar o cadastro dos casos que estão em aberto, dos direitos violados dessas crianças e do adolescente, e vai reportar a nível estadual e a nível federal, onde também o município pode fazer o acompanhamento. Então, assim, reportar casos de abuso sexual, casos de abandono de incapaz, negligência, de violência. Então, assim, isso fortalece a política, né? É onde o município ele tem um indicador, onde ele pode pegar hoje o CIP, gerar um relatório e verificar quais são os direitos violados que tem mais no município. Se é abuso sexual, se é violação de incapaz, se é negligência, se é abandono. Então, assim, é para a população pensar que o selo Unicef tem essa característica. Ele dá vida à política pública. Então, hoje, se o gestor ele quiser, eu quero fazer um projeto na área de abuso sexual. Então, qual é o bairro ou qual é a zona rural que tem mais violência? Então, se o município hoje tem um CIPIA, ele pode ter esse indicador. Então, é na zona rural X onde tem mais violência sexual. Por que ele vai saber? Porque o conselheiro, através da formação fornecida pelo selo, fornecida pelo município, fornecida pelo estado da Paraíba, aprendeu a mexer no CIPIA, fez seu cadastro, reportou no CIPIA e é um acesso público. Qualquer cidadão pode ter acesso a esses dados.
e o gestor ele vai, não, então a gente vai ter que levar essa formação para a zona rural X ou bairro X do nosso município, porque é lá onde está o indicador de abuso sexual. Então, assim, é dar vida à política pública de fato, é de você realmente trabalhar com indicador, trabalhar com números, porque acredito eu, e você há de concordar de que gestão é dados. Então a gente não pode buscar aplicar um projeto sem ter dados. Eu não posso levar um projeto X para determinada localidade onde a gente não tem um indicador de violência ou um indicador onde a gente pode melhorar a vida daquela população local. E também, assim, outro projeto que foi bem bacana que o Selo trabalhou foi a questão do saneamento básico, né? A questão do saneamento básico e água potável. Hoje no nosso município, todas as escolas, 100% das escolas tem saneamento básico e tem água potável. E também foi um dos indicadores onde o Selo Unicef, onde o município teve que reportar fotografias, reportar relatórios dos diretores, dos coordenadores das escolas, onde o próprio mobilizador também teve que preencher um formulário reportando que o município trabalhou incansavelmente para poder fazer essa política. Então, assim, se a gente for falar aqui sobre o que o Selo Unicef fez durante os 4 anos, a gente passa o dia e a noite. Mas aí é uma das principais coisas que a gente consegue ver no dia a dia, a aplicabilidade do Selo Unicef. Bom, numa simples conversa, a gente vê que eu extraí uma informação muito importante. Primeiro foi a do CIPIA, e aqui até eu vou primeiro. É transparente, né? Todo cidadão. E outra coisa interessante na sua fala que eu identifiquei, que eu concordo, é porque tem um jargão que diz que não é medido, não pode ser gerido. Então esse conjunto de dados aí que você falou é muito interessante para toda e qualquer gestão ter essa base de dados para ela poder ir, né, direto ao ponto e resolver o problema ou aplicar a política pública mais adequada, mais correta. Eu sei que você tem muita coisa a falar, mas vamos por parte, que é para o cidadão poder ter a compreensão completa do Selo Unicef e de suas benesses. Falando em benesses, é justamente isso que eu queria perguntar. Quais são os benefícios, né, que o Selo Unicef traz para o município? Não sei se você falou de maneira geral, mas de uma maneira específica. Quais são os benefícios que o Selo Unicef traz para o município? O principal benefício é melhorar a vida da população. Principalmente aquilo que eu já venho falando da criança e do adolescente. Então, assim, em tese, é melhorar a linha de base. Porque se a gente consegue melhorar a linha de base do município, e essa linha de base ela é fornecida pelo selo, ela hoje se centraliza, se eu não estou enganado, em 7 tópicos, que é vacinação, que é o ensino médio no município, que é sobre o saneamento e a água potável, né? É sobre a questão da diminuição de adolescentes grávidas no município, é sobre a diminuição de nascidos vivos no município também. Então, assim, para que eu possa dar o dado mais concreto, eu tenho que ter a linha de base. A diminuição dos nascidos mortos. Mortos, isso, correto. Nascidos mortos no município. Se eu também não estou enganado, a questão também... eu acho no momento que eu lembro é isso aí. Mas eu deveria ter a linha de base aqui para a gente dar um dado mais concreto. Mas os dados que eu falei é o que bate com a linha de base. Posso ter esquecido de alguns. Então, assim, em 2020, a gente aderiu em 2020, 2021 no caso, e a gente recebeu uma linha de base. Então, essa linha de base, ela trabalha com dados. O município tem que aumentar os dados ou diminuir ele. Então, tem que entender essa linha de base. Por um exemplo, uma das características da linha de base lá era aumentar ou atualizar cadastro no Bolsa Família. Então, em 2021,
Por um exemplo, a gente lá tinha 15% de atualização do cadastro Bolsa Família. Em 2024, a gente tinha que chegar a 80%. A 80%. Então, o município ele tinha que trabalhar essa política durante esse período em que aderiu o selo, para que, via Ministério Federal, esse dado fosse repassado para o selo Unicef e verificasse que o município bateu aquela meta. Então, o que é que acontece? Se o município não bateu a meta, ele zera. Foi a pergunta que você fez sobre a pontuação. Se o município bateu, em tese, a metade dessa meta, ele faz 1 ponto. E se o município bateu 100% nessa meta, ele faz 2 pontos. Então, o que é que rege essa pontuação? Quem rege é o guia do selo. Então, o articulador ele tem esse papel de entender o guia, de entender o cronograma e de entender a linha de base, para que ele possa passar para as secretarias, e as secretarias, via seus sistemas federais, via seus servidores, tem que trabalhar e reportar esses dados para que a linha de base seja atualizada. Então essa linha de base todo o sistema ele é anexado via governo federal. Ah, Rai, mas só que o dado que consta na linha de base não é o que está no governo. Então o articulador ele tem o papel de fazer um relatório, enviar para o selo e o selo verificar via ministério para fazer a retificação de dados. Então a gente pediu aqui no nosso município de nascidos mortos, no caso, ou foi índice de violação sexual, foi um ou foi outro, que a gente pediu a retificação de dados, aonde o município não batia esse dado. O município estava além do que o selo pedia, né, que o selo pedia para diminuir. Só que o nosso relatório interno estava informando que o município estava batendo a meta. E o selo estava informando para a gente que a gente não estava conseguindo bater a meta. Então a gente ia zerar. Aí o que é que eu fiz? Eu fiz um relatório, encaminhei para o selo, para que o selo avaliasse via ministério. Então esse é o benefício que o selo ele consegue trazer para o município. Por quê? Ele vincula a atividade política. Outro exemplo, a questão da água potável e de saneamento básico. A gente sabe que é uma responsabilidade do município levar essa política para as escolas. Só que o município aderindo ao selo, ele vincula essa atividade. Então, se o município tinha que fazer sem vinculação ao selo, se ele se vinculou, aí é que ele tem que fazer mesmo. Porque aí ele vai ter que reportar todas essas atividades para o selo Unicef. Então, é outra política também que é muito importante, como eu falei do CIPIA, né? O CIPIA está na linha de base, então o município teve que fazer aderir ao CIPIA a nível estadual, formar os conselheiros, cadastrar os novos conselheiros e os conselheiros reportarem através do sistema os casos de violação de direito aqui no município. Ah, mas tem que reportar quantos? O selo Unicef solicitou que o município reportasse 36 casos. 36 casos. Nós tínhamos que reportar 36 casos para que o município batesse a meta. E se não reportasse, zerava a meta. Então, assim, entendo que a gente trabalhando nessa linha de base, a gente consegue melhorar a vida do nosso cidadão. Outra questão do benefício, a questão da vacinação, D2, na área da saúde, onde a gente pegou uma linha de base que, se eu não estou enganado, estava em 37% e hoje a gente entregou ao município em 60%. Mas só que a gente tem que ressaltar aqui que a questão da vacinação é a nível nacional, né? Que é 95% via Ministério da Saúde. Mas aí o nosso município entregou 60%, ou seja, a gente não chegou a bater a meta, mas a gente pontuou 1 nesse caso, não zerou, pontuou 1. Então, assim, a gente melhorando os dados do município, a gente consegue entender que a gente está levando boas melhorias para a população. Então, o selo Unicef, em linha de base, ele é dados. Então, se a gente não tivesse melhorado a vacinação, se a gente não tivesse melhorado a questão da água, se a gente não tivesse melhorado o CIPA, se a gente não tivesse melhorado o cadastro no Bolsa Família, isso significava que a política ela não está chegando
no denominador final, que é a população do nosso município. Então, esses são os benefícios diretos. E para a gestão, seria o benefício dos sistemas. Então, se nós temos uma gestão municipal, onde a gente atualiza o sistema, que esse sistema é totalmente integrado ao governo federal, paralelamente, os recursos municipais, onde aquele programa ele é vinculado, tem que atualizar o sistema para poder o recurso aumentar, para que o recurso melhore. Então, assim, a gente também consegue melhorar os recursos do nosso município, que são recursos vinculados ao governo federal. É interessante, eu estou vendo aqui, que a lógica por trás do selo Unicef é unir esforços, né, dentro de cada município para que a infância e a adolescência sejam prioridade nas políticas públicas. Correto. E todo o seu conjunto de ação aí à frente nesse trabalho de articulação acaba tendo como um beneficiário maior a criança e a adolescente do nosso município, que na verdade é o futuro, né, é o futuro de toda a nação, do município de Pedras de Fogo, e todo o nosso trabalho aqui, inclusive especialmente o seu, à frente do selo Unicef, com isso melhorar um pouco da qualidade de vida aí, ou da política pública direcionada para a criança e adolescente. Parabéns aí pelo trabalho, pelos seus 2 anos consecutivos de conquistas aí, e quais são as expectativas para 2025? A expectativa para 2025 é que o município faça a adesão novamente ao selo, né, para que a gente possa continuar essa política, até porque tem políticas que o selo colocou no cronograma que é uma continuidade, como busca ativa vacinal, como a questão do busca ativa escolar, como a questão da uma política que é muito importante, que o selo apenas pediu para que o município fizesse o decreto, que fizesse toda a regulamentação e a escuta especializada, que acredito que na próxima edição o município vai ter que colocar aqui. O município ele já pode colocar, mas aí os municípios que aderirem obrigatoriamente vai ter que ter uma sala de escuta especializada, seja na saúde, na educação, na assistência, onde o gestor melhor pensar em colocar. Então, assim, a expectativa é de melhorias, né? A expectativa é de evolução, porque qualquer município que foi contemplado com o selo certificado, fazer a adesão em 2025 e quando for em 2028 não ganhar, significa que a política não conseguiu evoluir, ela estacionou, ela parou no tempo. Então, assim, o selo é desafio. Então, só faz adesão ao selo para quem gosta de desafio. Para que se o gestor fizer adesão ao selo, ele tem que gostar de desafios. Ele tem que gostar de avanços. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar de sempre procurar avançar, de sempre procurar melhorar e não estacionar a política pública, principalmente nessa área, que é o nosso futuro, é o futuro da nossa cidade, que é o futuro do nosso país, é a criança e o adolescente, é levar o bem-estar, é a gente trabalhar dentro do que está na nossa Carta Magna, né? A Constituição Federal, o artigo 5º, são os direitos sociais, né? Então, assim, os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, que é o artigo 5, 6º, direitos sociais, o artigo 100 e 227, né? Que é o da criança e do adolescente, é o ECA. Então a gente consegue trabalhar com todos esses direitos, né? Direitos e deveres. E a gente também buscar integrar, em 2025, buscar também integrar os órgãos de proteção à criança e adolescente, como o Ministério Público, o Fórum, a Polícia Militar, a Polícia Civil. A gente também buscar mais trabalhar com esses órgãos, que também é muito importante aproximar esses órgãos do nosso município, ao nosso município e também ao selo, que trabalha diretamente com esses órgãos. Então, são desafios novos que virão pela frente. O município ele tem que estar preparado para esses desafios, né? Tem que ter uma equipe capacitada para poder estar de frente a esse programa tão importante.
e que o município ele possa, dentro de uma política, colocar o selo dentro do orçamento, que também é muito importante para que a gente possa não integrar só o que o selo pede, mas que a gente possa fazer muito mais, para que a gente possa avançar muito mais, porque nós temos que avançar e é importante que a gente tenha esse olhar de trabalhar diuturnamente para levar as melhorias para o povo da zona rural, para o povo da nossa cidade, para os bairros mais periféricos, né? Para que a gente possa ter também indicadores, juntamente com o CIP, com os conselheiros, para poder fomentar palestras e formações continuadas com os profissionais, com os pais, com os próprios adolescentes, que é muito importante, para que a gente também possa fortalecer mais esse vínculo da educação juntamente com a assistência e a saúde. E também, alterando um pouco um protocolo, o selo Unicef ele dá uma visibilidade muito importante para o município, porque aquele município que tem um trabalho sério nessa área, isso significa que a gente tem um gestor que é preocupado, porque a gente fala muito que o adolescente é o nosso futuro, né? É o nosso futuro, mas o futuro é o presente. Se a gente não trabalhar o presente aqui, se a gente não direcionar o orçamento do nosso município, do estado, do governo federal para o adolescente, então a gente não pode falar de futuro. Então a gente só fala de futuro se a gente... Futuro é agora, né? É agora, se a gente estiver fazendo agora. Então assim, o futuro é agora. Por que o futuro é agora? Porque dando essa visibilidade ao município, olhares se voltam para a gente. Como por exemplo, hoje o município hoje tem o IFA. É um selo internacional, né? Essa visibilidade não fica só no Brasil, só né? no Brasil. Hoje o município tem o IFA. O IFA ele veio para o nosso município. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, que foi um trabalho de uma equipe onde mostrou a responsabilidade nessa política, e pessoas de fora viram que o município ele tem um trabalho sério nessa área e escolheram o município para poder aplicar um projeto de em torno de R$700 mil na área do esporte, que é lotado na Secretaria da Educação. E hoje nós temos aí o único município da Paraíba onde tem um projeto que é recurso do Google, juntamente com o IFA, né, que é o órgão onde ele faz toda a gerência desse projeto, que está trabalhando conjuntamente com a educação. Então, assim, é uma política que ela não dá resultado de imediato, mas se persistir, se pensar que vale a pena investir nessa área, a gente vai ter frutos primorosos, como por exemplo a gente tem 300 alunos sendo contemplados com esse projeto da nossa rede municipal. Então é o esporte que transforma a vida, que trabalha a liderança, que trabalha o lado coletivo, que trabalha a individualidade. Então assim, tem os pilares da educação que o esporte trabalha tranquilamente. Então assim, a gente fica muito feliz que o município conseguiu conquistar o selo, um trabalho da equipe, né? Parabenizar a equipe, parabenizar o nosso gestor Bar, todo o secretariado também, que Por dar essa carta branca, né? Todo o apoio, né? Todo o apoio para que a gente conseguisse conquistar o selo. E que 2020... Me parece que o prefeito vai querer ir a João Pessoa ano que vem, pegar esse certificado aí, esse troféu aí. A gente espera que a gente continue aí com a adesão ao selo, para que Depende de você aí. Para que a gente possa dar continuidade a essa política. Acredito que o selo deve começar antes de São João, né? A continuidade, para que a gente possa continuar com a Semana do Bebê, que a gente possa continuar com o NUCA, com as políticas integrativas que o selo já tem de praxe, e que as novas políticas a gente possa aí pensar e refletir da melhor forma. Eu queria agradecer ao Dr. Raí Santos, o articulador do selo Unicef, do município de Pedra de Fogo. Obrigado aí pelo bate-papo e até semana que vem, falando aí de outros assuntos. Eu tenho certeza que ele tem conhecimento aí para nos passar e nos propiciar vários bate-papos aí bom. Valeu e até mais.